gente! Hoje eu estou aqui para conversar com você sobre a importância do conselho de classe. Muitas vezes parece que ficou ultrapassado, mas não. Eu me chamo Mariângela Pós e você está aqui no meu canal. Então acompanhe esse vídeo sobre o conselho de classe. Falar de conselho de classe é falar sobre o cuidado que a gestão escolar, juntamente com os professores, eles se apresentam diante de uma preocupação geral, que significa preocupação e cuidado para com todos os estudantes e principalmente para com os docentes. Porque nesse momento nós observamos também os docentes, observamos a conduta no sentido de tranquilidade, de organização, de ponderamentos, de estudo e também sobre a observação de como o professor percebe o estudante, como ele percebe o seu estudante em sala de aula. Então eu vou trazer 5 pontos fundamentais do conselho de classe agora para o final do ano, para você ter uma resposta muito assertiva diante do que você vai fazer para alinhar tudo o que é necessário para o final do ano, para o fechamento de todo o ano letivo. Então, acompanhe esse vídeo e eu vou trazer de imediato os 5 pontos. Primeiro ponto, que é um ponto crucial. Quem organiza o conselho de classe? Quem organiza o conselho de classe é o coordenador pedagógico na figura do supervisor, que também podem usar na sua escola supervisor escolar, coordenador pedagógico, mas sempre vai ser aquele profissional que vai cuidar diretamente dos docentes. Temos também o orientador educacional, que esse vai cuidar diretamente dos pontos voltados para os estudantes. Então são esses 2 profissionais que organizam o conselho de classe, cada um com a sua função. Segundo ponto que nós temos referente ao conselho de classe. Ele deve ser organizado da melhor maneira possível. O coordenador pedagógico, na figura do supervisor, ele vai alinhar as suas perguntas. Vou dar um exemplo de algumas perguntas. Primeira pergunta: como está a sua turma geral? Pergunta sobre a turma. Quais são as metodologias, estratégias que você usou nesse trimestre, bimestre, semestre, que fizeram você avançar diante da sua proposta de processo de aprendizagem? Vamos supor, mais um exemplo de pergunta interessante. Você observa que a turma, ela está rendendo ou ela está regredindo? Outro ponto, quais são os projetos que você desenvolveu nesse bimestre, trimestre, semestre, com a sua turma? Outro ponto importante, se você desenvolveu projetos, qual seria a culminância e a avaliação desses projetos? Isso tudo brevemente, mas não podemos deixar escapar tudo o que foi feito e a forma com que o professor vai dizer isso. Outro ponto interessante é saber como ele está com a turma de uma maneira geral e como está com os familiares. Isso é fundamental. Outro ponto interessante é analisar o que dentro dos conteúdos estão faltando para o fechamento do seu planejamento desse bimestre, semestre e trimestre. Pode haver alguns outros pontos da docência que vão surgindo, mas a entrevista, o planejamento estruturado do conselho de classe deve ser semi-estruturado. Nesse conselho de classe, que eu considero muito válido, é um conselho que quem participa é o orientador, o coordenador e o professor. Isso de educação infantil até o 5º ano. Depois, nós vamos fazer o conselho de classe com todos os profissionais da pluridocência. Então, todos os professores, a direção pode participar tanto da educação infantil até o 5º ano, quanto a questão do 6º ao médio. A direção ela pode participar dos 2 conselhos de classe.
No conselho de classe da Pluridocência, nós participamos com muito mais professores. E também pode estar presente, é convidado o psicólogo escolar, também. Podemos convidar também o coordenador de disciplina, se a escola estiver. Então, vai estar o orientador, o coordenador pedagógico, na figura do supervisor, na figura do orientador educacional, a direção e os coordenadores de disciplina, juntamente com todos os professores. Então, vai ter sempre a função do supervisor e a função do orientador. Se a direção estiver presente, sempre nós abrimos com uma fala da direção. Então, quem faz o conselho de classe sempre vai ser o orientador e o supervisor. Outro ponto muito importante para trazer para vocês é que quem inicia o conselho de classe vai ser o coordenador pedagógico ou o orientador. Isso é uma combinação feita. Mas quem iniciar o conselho de classe sempre vai trazer uma reflexão, um vídeo, um apontamento, um artigo, um estudo, uma pesquisa referente aos processos de aprendizagem. Isso faz com que os professores eles possam se familiarizar com o que está acontecendo atualmente sobre os programas, as questões educacionais na escola e no mundo. Então, essa reflexão ela é bem pontual e importante e pode abrir também para o comentário. Não podemos fazer um conselho de classe correndo. Um conselho de classe onde não daremos voz para os professores. Então, determine um tempo específico para os professores falarem um pouquinho sobre essa reflexão. Ou vocês podem também pedir para escrever, mandar um áudio, algo diferente, para eles conseguirem trazer a sua opinião, o seu relato, a sua experiência também. Dentro dessas possibilidades, vocês podem fazer muitas coisas. Já teve conselhos de classe ao qual eu trouxe uma aluna onde ela foi recitar um poema. Então, no início do conselho de classe, teve essa aluna que recitou um poema. Então, cabe ao orientador e o coordenador pedagógico inovar dentro das propostas e estratégias. Isso é muito importante. Outro ponto, a partir do início, nós seguimos com essa reflexão, com esse cuidado. É interessante pedir para os professores organizarem, isso pode ser via computador, via Drive, uma pasta no Drive você faz especificamente. Isso basicamente sobre a questão do orientador educacional, sobre cada aluno, dá para trazer para cada aluno, certo? Então, essa ficha para cada aluno, ela fica no Drive, fica no computador. Se você preferir, você pode fazer um livrão, né, encadernar e botar o nome de cada aluno. Eu vou deixar aqui um link sobre o material, sobre fichas de atendimento e se eu não me engano, é todo o material do livrão. Então, são 2 folhas, 3 folhas do livrão e as fichas de atendimento que vão ser muito úteis para você. Sendo assim, você pode fazer via computador, via Drive e pedir para eles preencher anteriormente do dia do conselho de classe que você vai acompanhar. Então, aí não precisa tudo aquilo que é falado, escrito, é falado no conselho de classe, mas vamos trazer pontos. Quem vai conduzir isso vai ser o orientador, quando for o momento de falar dos estudantes. Primeiro ponto é o supervisor, depois vem o orientador e nós podemos também, no fim, abrir para todos os professores, se quiserem trazer algum apontamento, mas ali naquela escrita no Drive já vai estar qual o rendimento do aluno, a questão comportamental, a questão das relações, que é muito importante, a entrega de materiais. Então, sintomas que pode aparecer de transtornos mentais, fobia, depressão, algo que também possa chamar a atenção, as questões do processo inclusivo também vai estar ali, adaptações curriculares, isso tudo vai estar nessa ficha que eu vou colocar o link para vocês. Nessas fichas tem se o aluno toma medicamento ou não, isso é um material interno de vocês, não é esse material que o professor vai estar preenchendo. O único material que o professor vai preencher sobre os alunos anteriormente é como está o aluno.
Perdão, basicamente é isso. É um controle, um parágrafo somente. E o fechamento do conselho de classe também é uma mensagem. Você entrega uma mensagem para o seu professor, se foi de final do ano, dá uma lembrança de final de ano, uma mensagem bonita para início do ano, para as boas festas. E também podemos pensar em cada fechamento de trimestre ou semestre, deixar uma mensagem bem positiva. Algo interessante também é esse fechamento. Registre tudo isso e faça do conselho de classe um ambiente muito agradável. Faça do conselho de classe um ambiente gostoso de participar. Forneça o café, uma bolachinha, algo que ele sinta bem. Bombom, balas, frutas. Você decide. Você converse com seu diretor e veja da melhor maneira possível para fazer isso para todos os professores. O ideal é que em 2 dias não tenha aula, tá? Então vai intercalando, vai fazendo uma escala para deixar o professor mais confortável para ele participar desse conselho de classe, que não é uma coisa rápida, demora, e isso é uma das partes mais importantes desse movimento de escutar o professor e estar atento. Então não deixe de fazer o conselho de classe em sua escola. Participe disso, que isso vai trazer frutos maravilhosos para o caminho tanto do docente quanto da direção da gestão da escola. Certo? Eu me chamo Maria Angela Rosa, estou sempre por aqui no meu canal. Se você deseja algum vídeo que chame a atenção de você e você quer saber mais, dialogar, então deixa nos comentários. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, Deus abençoe.